Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho Dominical, neste que é o segundo domingo do tempo comum. Tempo comum, sim, porque, como todos sabem, no domingo passado nós tivemos a solenidade de Epifania e depois, segunda-feira, foi o batismo do Senhor. E com o batismo do Senhor terminou o tempo do Natal. Entramos no tempo comum, onde os paramentos são, digamos, aqueles que mais comumente se usam ao longo do ano, os paramentos verdes. Enfim, voltamos ao tempo que narra a vida cotidiana, digamos assim, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E neste segundo domingo do tempo comum, nós temos um acontecimento que foi narrado também há dias atrás, no tempo de Natal. Ou seja, vê-se que a liturgia da Igreja quis dar uma certa continuidade aos acontecimentos do Natal, que são as manifestações, não é? Que termina, como nós sabemos, com as manifestações, com a Epifania de Nosso Senhor, e que antigamente tinha até toda uma correlação. Era a manifestação aos Reis Magos, depois a manifestação no batismo, no Jordão, e também a manifestação nas bodas de Caná. Ora, no ano C, de facto, nós temos, no segundo domingo do tempo comum, as bodas de Caná. Neste ano A, no qual nos situamos hoje, e o ano B também, nós temos o milagre que acontecerá no batismo do Senhor. Temos Nosso Senhor, aliás, não é propriamente o milagre, temos o anúncio do Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. E estamos no Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 29 a 34. Então a Igreja faz assim uma espécie de uma ponte entre o tempo de Natal, em que Nosso Senhor também é batizado, segunda-feira foi a festa do batismo, e este domingo em que, uma vez mais, nós temos um acontecimento que se dará, que é o batismo do Senhor. Mas concretamente, este não fala do momento do batismo, mas fala um momento posterior em que São João Batista vai dizer: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba sobre ele. São João Batista irá afirmar isto, ou seja, a posteriori, depois do batismo. O Evangelho de hoje, então, narra o seguinte. Eu vou apenas pegar na palavra, parece que a palavra principal, a ideia principal do Evangelho de hoje. Começa assim o Evangelho. Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu dizia: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Então nós vemos que depois do batismo, quando Nosso Senhor aparecia diante de São João Batista, ele apontava e dizia: ele é o Cordeiro de Deus. Senhores, acordem. Senhoras, homens, mulheres da Galileia, da Judeia, ele é o Cordeiro de Deus. Então é muito interessante nós hoje vermos, nós aprofundarmos esta ideia, o que é que significava o Cordeiro, não é, para o povo judeu. Qual era o simbolismo do Cordeiro? Qual era a realidade, digamos, aquela palpável, aquela realidade que estava, digamos, o fundo do quadro que estava na cabeça de um judeu comum daquele tempo sobre o Cordeiro. Que significado, não é, tinha o Cordeiro? Bom, primeiro, significado religioso, não é, para a realidade religiosa daquele tempo, e depois também dentro do sistema sacrificial do povo judeu. Porque os judeus, como nós sabemos, aliás, como os outros povos, sacrificavam animais. Mas dentro desses animais sacrificavam sobretudo cordeiros. Nós vemos no livro do Êxodo, no capítulo 22 do livro do Êxodo, o mandato que o povo judeu tem de, no templo, ou seja, no lugar do culto, sacrificar de manhã um cordeiro e de tarde um outro cordeiro. Todos os dias eram sacrificados cordeiros no templo pelos pecados do povo. Isso era, digamos, só isso já nos dá um plafond assim, de ideias, né, sobre essa qualidade, digamos assim, essa capacidade que o Cordeiro tinha de tirar os pecados, de limpar o povo dos seus pecados. E porquê que tinha o Cordeiro e porque não era um outro animal? Ora, porque precisamente, como nós sabemos, também no livro do Êxodo, quando vêm as pragas do Egito, né, quando o povo está quase a sair em busca da terra prometida, Deus manda um anjo matar os primogênitos. Todos os primogênitos deviam ser mortos. E os judeus salvaram-se porquê? Porque Deus manda pegar um cordeiro, matar o cordeiro
e com o sangue desse cordeiro, não é, untar, digamos assim, a ombreira, a soleira da porta. Onde o anjo visse sangue de cordeiro na porta, significaria que não deveria entrar para, enfim, matar o primogênito. E por isso os judeus salvaram todos os seus primogênitos. Porquê? Por causa do sangue. Então vejam só este aspecto, caríssimos irmãos. O cordeiro, que era ao mesmo tempo comido na Páscoa, porque eles tinham posto toda uma fórmula de fazer, de cozer o cordeiro, e depois de o comer. Eles comungavam, eles comiam o cordeiro, e o sangue era um sangue salvador, porque o sangue salvou-os. E foi a partir daí que, de facto, eles depois tiveram as portas abertas do faraó para poder ir em busca da terra prometida, para poder atravessar o Mar Vermelho. Ora, nós vemos então que este sangue do cordeiro remete para um caráter expiatório. Não é? É um sangue que salva, é um sangue que purifica, é um sangue que liberta. E a imagem do cordeiro há de durar também em outros aspectos da Sagrada Escritura, dos profetas, por exemplo, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, não é? Que dizem como um cordeiro levado ao matador, ele não abriu a boca. Não é? Então, já a imagem de alguém que aparece nas palavras, por exemplo, do profeta Isaías, no capítulo 53, em que é alguém que se apresenta como um cordeiro que não abre a boca diante daqueles que lhe fazem mal e que é apresentado e que é imolado, né? E que sofre pelo povo. Todo este caráter sacrificial do cordeiro, todo este caráter expiatório do cordeiro, cujo sangue liberta, irá levar o povo, digamos, à ideia de que no cordeiro há uma imagem de uma propiciação. Ou seja, o cordeiro é propício diante de Deus, não é? Em face da maldade, em face dos pecados do povo. E tudo isto aqui faz ver o quanto Nosso Senhor aqui é apresentado como o Cordeiro de Deus. Ou seja, vejam como São João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas ouvem eis o Cordeiro de Deus, porque existem realmente os cordeiros que são oferecidos a Deus, mas não são o Cordeiro de Deus. Não é? São cordeiros apenas oferecidos a Deus, imolados a Deus, sacrificados a Deus, mas não são cordeiros de Deus. Não é? São oferecidos apenas. Ora, quando ele diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Ele mostra como em Nosso Senhor está, como aliás está indicado também no profeta Isaías, está alguém que é uma oferenda pelo pecado. É alguém que irá sacrificar-se como cordeiro, não é? Oferecer-se pelos pecados dos homens. Isto é muito bonito, caríssimos irmãos. Isto tudo, digamos, tinha uma realidade profunda, não é? Digamos, um lugar comum dentro da cabeça do povo judeu. Por isso, quando eles ouvem eis o Cordeiro de Deus, eles entendem. Mas, afinal, tudo que nós ouvimos falar, aquilo que é realizado dentro do templo, tudo isso tem agora um significado maior, porque agora tem a sua realização. Não é? Ou seja, a ideia do cordeiro. Porquê a ideia do cordeiro e não outro animal? É porque, de facto, todos os animais, assim como nós, seres humanos, e às vezes até as plantas, quando se sentem ofendidas, digamos assim, quando são atacadas, quando se sentem agredidas, os animais, por exemplo, sentem-se agredidos, imediatamente eles defendem-se. Não é? Eles têm um instinto de conservação, por onde ou atacam ou defendem-se. Não é? Para quê? Para se preservar, para se conservar na sua vida, na sua, digamos, idoneidade, integridade. Os animais são assim e nós também somos assim, não é? Se nós vamos atravessar uma rua e vemos um carro a vir, nós imediatamente procuramos fugir daquele para não sermos atropelados. Quer dizer, queremos manter a nossa integridade. Ora, é muito curioso porque, de facto, o cordeiro não é assim. Os animais, os cordeiros, Deus colocou uma característica neles por onde eles se deixam imolar. Só pega no cordeiro, coloca, é uma coisa um pouco forte, mas coloca uma adaga no pescoço do cordeiro, o cordeiro não reage. Vai fazer isso com um gato, vai fazer isso com um cão, com qualquer outro animal, mas o cordeiro não reage. E por isso é que Jesus, Nosso Senhor, é apresentado como o Cordeiro de Deus, porque não abriu a boca, deixou-se oferecer por nós. E por isso é que na missa o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, quando levanta a hóstia, porque ele vem-se oferecer por nós. É uma coisa muito bonita. E depois também
São Pedro irá, na sua primeira carta, irá dizer que não foi por prata nem ouro nós fomos libertados, fomos salvos, mas sim pelo sangue do Cordeiro. Não é? E a mesma imagem do Cordeiro aparecerá também no Apocalipse. Não é? O Cordeiro sobre o trono, o Cordeiro que estava morto e que, entretanto, é adorado, porque os 24 anciãos, 24 homens de barbas brancas, prostram-se em adoração, né, e cantam um hino ao Cordeiro. É muito bonito, um hino que, em honra da grandeza, toda a sabedoria, toda a honra, toda a glória, a ele se deve ao Cordeiro. Então nós vemos, caríssimos irmãos, e claro, isto só são imagens a posteriori, no tempo de São João Batista não existia o Apocalipse, mas nós vemos a importância da imagem do Cordeiro. Né? O Cordeiro é muito importante, de tal modo que, por exemplo, na vida da vida dos santos, por exemplo, aqui na história do padre, que já contei até há um tempo atrás, o padre Johannes Verdonck, ou melhor, o padre Gregório, que era um padre holandês, que viveu aqui em Lisboa, né, ali na Igreja da Penha de França, ali naquela região, e que fez muitos exorcismos. O primeiro exorcismo que ele fez, que foi ainda na Holanda, a uma menina, enfim, ela tinha umas reações incríveis, mas o mais espantoso é que quando ele evocava o Cordeiro de Deus, eu te exorcizo em nome do Cordeiro de Deus, era quando o diabo mais ficava ofendido. Porque o que mais odeia ao demónio é porque o Cordeiro põe-se à disposição daquilo que a pessoa lhe quiser fazer, assim como Nosso Senhor se colocou à disposição daquilo que o Pai quis fazer dele, não é? Ou imolar a sua vida por nós. Ou seja, é o Evangelho de hoje, aliás, é o Salmo de hoje. Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ora, o diabo, quando ele evocava o Cordeiro de Deus, o diabo esperneava, o diabo, enfim. Porquê? Porque essa imagem do fazer a vontade, né, de se colocar à disposição para sofrer, é difícil. E o diabo, evidentemente, não gostava desse caráter redentor, desse caráter propiciatório de Nosso Senhor. Ora, caríssimos irmãos, tudo isto aqui nos faz, então, compreender quanto Nosso Senhor, sendo o Cordeiro de Deus, se coloca como modelo, não só, enfim, coloca-se como o Redentor, como Salvador, sem dúvida, porque imolou a sua vida por nós, deu todo o seu sangue por nós, não é? Mas, ao mesmo tempo, coloca-nos aqui como um modelo. Nós também devemos, não é que vamos ser sacrificados, mas devemos sacrificar a nossa vida por Ele e por nossos irmãos, nas coisas pequenas do dia-a-dia, às vezes até em coisas grandes. E é muito bonito porque, vejam só, São João vai dizer aqui no final do Evangelho de hoje, ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Então é muito interessante, caríssimos irmãos. Quando é que nós iremos dar testemunho de que Nosso Senhor é Filho de Deus? É quando compreendermos que Ele é o Cordeiro de Deus. Quando nós compreendermos que Nosso Senhor, de facto, veio ao mundo para nos salvar, que derramou todo o seu sangue por nós, que se ofereceu como vítima por nós, quando, digamos, me cair assim a ficha, aí então eu compreenderei que Ele, sendo o meu Salvador, eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação, não é, de dar testemunho dele enquanto Filho de Deus. Por isso, quando eu sou católico, mas digo assim, eu sou padre, eu sou católico, mas não sou praticante, não rezo, não sei quanto, é porque eu não compreendi que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu não compreendi que Nosso Senhor veio para me salvar. Eu não compreendi que Ele veio para morrer por mim. Não é? Veio oferecer a sua vida por mim. Então, eu devo pedir nesta Eucaristia, neste segundo domingo do tempo comum, esta graça de compreender que Jesus, Nosso Senhor, é o Cordeiro de Deus. E assim, ao compreender, ao, digamos, dar-me conta disso, da grandeza do oferecimento dele por mim, pela minha salvação, eu assim serei uma grande testemunha, não é? Uma grande testemunha desse oferecimento, dessa salvação que ele me trouxe. É isso que iremos pedir hoje, caríssimos irmãos, que Nossa Senhora assim nos faça abrir o coração, alargar os horizontes da nossa alma, para compreendermos esta graça do Cordeiro que nos veio salvar e assim de sermos testemunhas dele até aos confins da terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.